Olá, esse é um vídeo apresentado para a disciplina de Fundamentos de Eletromagnetismo da Universidade Federal de Minas Gerais, ministrada pelo professor Gustavo Guerreiro. O grupo é composto por Ana Júlia Ferreira Santos, Disseu Gardingo e Jonatas Mares. Segundo Halliday, o campo elétrico é um campo vetorial, já que consiste em uma distribuição de vetores, um para cada ponto de uma região em torno de um objeto eletricamente carregado. Em princípio, nós podemos definir o campo elétrico em um ponto nas proximidades de um objeto carregado. Para além, o campo elétrico em um local indica a força que poderia atuar sobre uma carga unitária de teste positiva se colocada naquele local. A unidade do campo elétrico no sistema internacional é dada por Newton por Coulomb. Vale ressaltar que o campo elétrico existe independentemente de carga de prova. Nós temos o seguinte problema apresentado. Um disco de raio R possui uma carga superficial uniforme, sigma, de modo que a carga total do disco é dada por Q igual a πr², sigma. Dessa forma, temos alguns pontos a serem calculados que serão apresentados no vídeo. Mas primeiro, vamos definir o campo elétrico produzido por este disco carregado que nos é dado pela seguinte imagem. Nessa imagem, nós temos que o ponto P é o ponto no qual será produzido o campo elétrico. E Z é a distância entre o ponto P e o centro O do disco, R é o raio do disco e R' é um raio mais interno do disco. Mas qual é o campo elétrico E, direção e magnitude, num ponto P, no eixo do disco, a uma distância Z do seu centro? Bom, primeiro devemos levar em consideração que um disco é a união de diversos anéis concêntricos de diversos tamanhos. Dessa forma, podemos calcular a carga de um anel, que é dada pela seguinte equação, sendo que dA é a área do anel. Temos que um campo elétrico de um anel carregado é dado pela seguinte equação. Dessa forma, ao substituirmos Q por dQ e R por R, obtemos a seguinte expressão para o campo elétrico DE, produzido no ponto P pelo anel. Nós podemos obter o valor de E, o campo elétrico, integrando a equação 3 para toda a superfície do disco, para R de R igual a zero, a R igual a R'. Z permanece constante durante todo o processo. Dessa forma, nós temos a seguinte expressão. Para resolver tal integral, nós precisamos utilizar o método de integração por substituição. Dessa forma, nós substituímos U igual a Z2, Z elevado a 2 mais R elevado a 2, e DU como 2R dR. Dessa forma, nós obtemos a nova expressão, que é dada pela seguinte equação. Resolvendo essa equação, nós obtemos que o campo elétrico dado no ponto P, o nosso campo elétrico dado pelo vetor DE, é da seguinte forma. Mas nós ainda temos que apresentar uma expressão do campo elétrico que tende a um resultado conhecido no limite Z maior que R. Bom, nós temos que R é o raio do disco e Z é a distância entre o centro do disco e o ponto P. Dessa forma, quando temos uma distância Z muito maior do que o raio R, temos que Z tende ao infinito, o que nos leva aos seguintes cálculos. Essa é uma manipulação algébrica binomial que nos permite chegar em outros cálculos, utilizando também que Q é igual a πr² sigma. Então, nessa situação, nós temos que o campo será dado pela seguinte equação, que simplificada nos mostra que esse limite Z maior que R, como esperado, ele se assemelha como uma carga pontual. Mas qual é a expressão para o outro limite, que é o limite Z menor que R em termos de sigma? Bom, para o limite Z menor que R, nós temos que a distância Z é muito menor que o raio R. Então, nós temos que R tende ao infinito agora, o que nos leva aos seguintes cálculos. Nós temos aí que o R ao quadrado, como ele vai tender ao infinito, nós vamos acabar cancelando essa expressão inteira
porque nós vamos ter 1 menos uma coisa no limite do infinito, que vai ser praticamente 1. Então, nós vamos chegar que o campo elétrico é sigma sobre 2 epsilon zero. Essa foi a apresentação dos cálculos e do que foi pedido no exercício. Esperamos que tenha ficado claro e muito obrigada.